Boa noite, Manuel, querido amigo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você me vê bem? Te vejo e te escuto bem. E você me vê e me escuta bem? Não, eu não te vejo, só vejo eu. Então, dá uma olhada na câmera se você consegue tá me vendo. Porque normalmente a gente aparece com as duas imagens, né? Quando a gente compartilha aqui, os outros convidados conseguiam estar vendo automaticamente. Sua câmera sumiu, voltou. Eu consigo ver nós dois. Tudo Mas você está bem. me ouvindo bem? Então vamos fazer aqui como se fosse uma locução. Então você vai focando na minha voz. Exatamente, vou desse jeito, mas tá bom. Né? O fato é que eu queria ver uma pessoa diferente, né? Que seria você, mas agora eu vou ficar me vendo. Bem, Não tem problema. a boa notícia é que a live vai ficar gravada depois no feed lá do Sua Escrita. Então depois, inclusive quem chega atrasado, quem não conseguiu assistir por algum momento, consegue assistir ela completa no feed. Você pode estar indicando aí também para os amigos, convidados. Boa noite, Valdecir, meu querido aluno. Olha, tá aparecendo uns alunos antigos aí de perícia. Olha que coisa boa também. Muito bem-vindos. Então, essa é a boa notícia, né? A má notícia é que agora você vai ter que focar no meu sonho e não vai ver a imagem colorida, que linda que eu estou falando. Mas não tem problema, Sensacional. que a voz também é energia, né? Então, nossa live oficial é às 20 horas, mas a gente já está aqui recebendo alguns convidados, né? Daqui a um minutinho. E hoje a Sim. gente vai falar desse tema aí delicioso, que é a perícia grafotécnica, a grafoscopia e a grafologia. Inclusive a grafologia forense também. Então a gente vai trazer aqui algumas questões, né? Eu vou deixar dar 8 horas, que aí eu peço para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, né? Desse Brasil é enorme, mas deixa dar 8. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que essas ciências primas e irmãs complementares se complementam, o que é que elas têm de diferentes, né, em especificidades, como é que a gente pode estar trazendo isso para a área forense em termos de ajuda mesmo. Por que a grafologia não só é importante, mas é essencial na perícia, né? Que casos que podem dar divergências de informações, que a gente estava até conversando ontem, né, resenhando, que às vezes na grafologia forense a gente tem um resultado e na perícia grafotécnica a gente tem outro. E aí, o que a gente faz com isso? Então, vai ser bem gostoso aí. 8 horas oficialmente, então... Gente, o pessoal que está chegando agora, Brasil, já vai mandando o aviãozinho para todos os seus contatos, principalmente público de peritos, advogados, forenses, vai passando aí, porque essa live vai ser incrível, tá? Então, Isso aí. vou dar aqui muito boas-vindas ao meu amigo perito, documentoscopista, o Manuel, e vou deixar que ele se apresente aqui para a galerinha que está chegando. Vão mandando aí os aviãozinhos para todo mundo acompanhar. Porque depois, ainda que vocês assistam gravado, vocês não conseguem fazer as perguntas ao vivo. Aqui é o momento da gente trazer essa interação, né? Boa noite a todos, Gutenberg. Vão entrando, vão chegando. Se apresenta aí, Manuel, para quem não te conhece ainda. Então vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, Patrícia, obrigado pelo convite, por participar aqui dessa live tão esperada, né? Que a gente estava lá no desencontro de agendas. E aí, enfim, chegou, né? Você vê como passa tão rápido. Mas eu estou muito feliz aqui em poder colaborar, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando há algum tempo já e acabando lecionando também sobre essa matéria, né? Tão importante. Não a grafologia, que isso você é a mestre, você que é a minha referência, e também na grafoscopia, né? Tanto na aula de grafoscopia. Bom, meu nome é Manuel. Eu sou conhecido como Manuel Afonso, porque tem muito Manuel por aí, não é? Mas só um Manuel Afonso. Pelo menos que a gente conhece. E eu estou aqui em Osasco, São Paulo, falo daqui da minha residência, moro em Osasco, apesar de ser paulistano, nasci na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, fui batizado na Igreja da Sé, ali no Marco Zero de São Paulo. Estava falando com a minha esposa isso hoje, porque a gente ligou a TV e apareceu aquele programa O Mundo Visto de Cima. Adoro. Eu gosto muito de assistir aquilo, né? E estava lá aparecendo a cidade de São Paulo. E mostrou, né, a Igreja da Sé. Eu falei, olha que bonita ela vista por cima ali. Mas enfim, eu sou sócio da Acert Consultoria. A Acert é uma empresa que já existe há 20 anos. Hoje nós contamos com praticamente uma média aí, eu vou chutar aí entre 600
650 colaboradores, a gente está ainda numa fase de contratação, e nós trabalhamos para diversos setores aí do país, né, tanto privados quanto alguns órgãos públicos, com prevenção à fraude. Não somente com análise técnica documental, mas também com sistêmica, né? Ou seja, análise sistêmica de fraudes em documentos gerais. E outras ações que os nossos colaboradores também fazem. Então, a gente é muito feliz, a gente vem aí superando cada desafio, e óbvio, uma empresa como a nossa, ela existe porque, como a gente fala de fraude, né, Patrícia? A fraude existe desde os primórdios da humanidade. Então, eu sempre digo isso nas minhas aulas, né? Então, eu só continuando minha apresentação, a minha principal função é dar aula sobre o tema documentoscopia, e aí a gente vai pegando um ganchinho da grafoscopia, enfim. Então, eu dou aula para muitas organizações, entre os mais variados segmentos, vamos chamar assim. E todos eles passam pelo problema de fraude, não é? Então, a gente vem adquirindo essa experiência com os casos reais, né, das instituições que acabam sendo vítimas de ataques de fraudes documentais, virtuais, enfim. E tudo isso, como que elas podem criar os seus meios de combate e prevenção, né, principalmente, tá? Então a gente vem adquirindo um pouquinho essa experiência e a gente acaba compartilhando aí essa experiência com muita gente interessada no assunto, que eu sempre chamo, Patrícia, todos os alunos que vêm interessados, tanto nas suas aulas ou nas minhas, eu entendo que essas pessoas saem mais interessantes. Não só para o mercado, mas a gente tem que entender que você trabalhar com prevenção à fraude, além de você estar protegendo a organização do qual você trabalha, ou compreendendo que você também pode ser uma potencial vítima, o mais interessante é que você, quando identifica uma tentativa de fraude e você evita o ataque, olha que coisa interessante. Você está ajudando o próximo, você está ajudando alguém que poderia ser potencial vítima de fraude. Então você fez um trabalho voluntário, você fez um trabalho sensacional. Esse é o ápice da prevenção à fraude, não é? Então isso é muito bacana. E me perdoe que eu vou falar, vai me cortando aí, porque, olha, senão... Isso é só te conhecer, eu sei que tem muitos dos seus alunos aqui também entrando, tem muitos dos meus. Oi, Jane, querida, o Gutenberg falou, oi, mestre, querido. Então, assim, é uma delícia esses encontros, né? Mas, assim, o objetivo daqui hoje é a gente justamente trazer, né, à luz da verdade, todas essas formas, essas sistemáticas de prevenção. Então, quando a gente fala no direito, né, da prevenção ao dano, então é o grande objetivo da gente, a prevenção ao dano. Seja na perícia grafotécnica, na grafoscopia, seja na perícia de documentos, seja na perícia digital, seja em que perícia for. O objetivo maior do perito, eu falei isso na aula da semana passada com os meus alunos, é você trazer a luz da verdade, a autenticidade ou a falsidade daquele determinado documento. Seja falso ou verdadeiro, é essa a função do perito. Então, ele tem que se vestir da capa da justiça mesmo, daí no direito, né? Aquela venda lá da moça segurando a balança, porque ela é cega no sentido de que ela vai ser imparcial, porque ela vai buscar o resultado, com raciocínio pericial, com acurácia, com ética, com minúcia. E é como você falou, querido amigo, a gente está a serviço de um bem maior, sim, porque a gente está ou a serviço do juiz, da justiça ou do cliente, mas de qualquer forma prestando um serviço, sim, voluntário, de trazer essa verdade. É muito bonito, né? E de muita responsabilidade também. Então, assim, vou começar aqui já para polemizar um pouquinho. Vamos falar as principais diferenças aqui, que muita gente confunde, né? Dos tipos de perícias. Então, o pessoal confunde muito a perícia grafotécnica, que é a manuscrita, com a digital, com a eletrônica, com a biométrica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Vou pegar seu gancho. Pode deixar que eu deixo você falar, depois eu pego de volta. Realmente, quando a gente fala do tema grafotécnica ou grafoscopia, ou todas as denominações sinônimas que lembram a ciência da grafoscopia, muita gente que está iniciando na matéria, ou até mesmo muita gente que já pratica a análise pericial grafotécnica há muito tempo,
tem que vir se adaptando a tudo que vem sendo modificado com relação às tecnologias hoje, não é, Patrícia? Então, nós temos hoje, além da assinatura manuscrita, você pode dizer, tá, vamos fazer laudos ou pareceres técnicos voltados à análise manuscrita, né, análise técnica de quem escreveu, de quem assinou a escrita, é autêntica, é inautêntica, perfeito, isso já é feito há um bom tempo. E continuará ainda a ser feito, né, com certeza, mesmo com a tecnologia tão presente. Entretanto, a gente tem aí à nossa frente, e todos os peritos e peritas que trabalham em prol da justiça, em prol das pessoas que precisam desses pareceres técnicos, compreender cada vez mais as diferenças da assinatura manuscrita para a assinatura eletrônica, assinatura digital, assinatura biométrica. E essas mudanças com a tecnologia que vem nos trazendo hoje, nos fazem cada vez mais também usar a tecnologia em prol da ciência. Não é? Então, além daquilo que você adquire na ciência grafotécnica, que você também vai usar recursos sistêmicos para a construção do seu laudo, obviamente, porque a gente não pode ficar mais num processo, copia texto, cola de outro laudo, põe ali, faz o Ctrl+C, Ctrl+V para apresentar para uma justiça. Claro que a conclusão é sempre a peça fundamental ali do autor, do perito que está trabalhando em prol do laudo, né? O parecer. Mas olha só que interessante, assinatura eletrônica. Outro dia um aluno me perguntou, poxa, professor, dá para pegar fraude em assinatura eletrônica? Claro, você vai ter que fazer então uma ação de contra-inteligência para verificar como que foi feita essa assinatura e como que foi compartilhada pelo remetente. Olha, eu mandei um arquivo para você assinar. Eu mandei esse arquivo para você assinar por uma plataforma digital, ou ela foi simplesmente pelo teu e-mail de um arquivo que eu digitalizei em uma impressora, converti em PDF, e aí você assina, talvez por um certificado digital, já esteja aí dentro da tua máquina, ou você usa também um token, ou também um pendrive específico para essa assinatura digital, que se confunde com a assinatura eletrônica. Mas a assinatura eletrônica geralmente são aquelas que a gente tem capturas de mídias, vídeo, fotos, áudio, voz, não é? E hoje a gente vê, cada dia surge aí nas reportagens aí das TVs ou na internet, você vê o quanto as quadrilhas também vão se especializando nesse sentido, usando fotos ampliadas das vítimas em troncos que são editados com muita delicadeza ou de forma muito grotesca, para tentar provar que aquela selfie é realmente daquela pessoa. E aí as empresas que não utilizam a tecnologia como prova de vida, como que eu vou confirmar a autenticidade se aquela selfie é realmente de alguém vivo, ou não é uma pessoa viva, é uma foto estática, e aí é uma foto de um boneco, uma foto das redes sociais. A captura de voz, você vê hoje alguns aplicativos aí, eu vejo, às vezes eu também assisto alguns vídeos ali no TikTok. Eu me lembro que o Galvão Bueno havia talvez comercializado a sua voz com esta rede social chamada TikTok. Então você poderia fazer ali qualquer texto e usar a voz do Galvão Bueno. Eu acho que ele não mediu o risco que ele poderia estar fazendo nisso, quando ele então pudesse ter o seu celular clonado, furtado, roubado, e alguém mandar ali pela rede social, WhatsApp, a voz dele. Compartilhando a voz. Olha que loucura. Você recebe isso nos ganha até, sei lá, 20 mil por mês compartilhando a tua voz. Aí você pega um jovem que não tem essa consciência, não só um jovem, até um adulto que não meça realmente as consequências, compartilha a voz, olha o perigo, né? Como, por exemplo, a voz do Galvão aí. E eles, hoje, os aplicativos, eles estão tão complexos, tão inteligentes, cada vez mais, que você já tem aplicativos que no momento que eu falo aqui, como eu estou falando aqui, ele já traduz com a minha voz para outro idioma. Português, espanhol, inglês, alemão, o idioma que eu quiser. Já vi esse também. É coisa de arrepiar, gente. Eu falei, não creio. É maravilhoso se estiver em viagem para outro país, mas puxa vida, né? Vamos lá. Verdade. Então, assim, não, e você... eu acho que, né,
os aplicativos hoje e os tutoriais ensinando as pessoas a modificarem tudo isso com uma facilidade. Isso cada vez mais me coloca a crer que, poxa vida, o quão bom os nossos dispositivos celulares nos atendem. Uma vez eu treinei um grupo de jovens que acredita, Patrícia, e todos vocês aqui que nos assistem, esse grupo de jovens de 18 a 24 anos trabalhava numa startup. Eu cometi a imbecil pergunta de perguntar para eles: vocês assistiram alguma coisa na TV? Alguma coisa eu falei relacionada à TV? Ninguém tinha TV, porque tudo eles assistiam pelo celular. Falei para eles sobre: alguém tem CNH? Ninguém tinha CNH, até porque a CNH também é um documento caríssimo aí no Brasil, tá? Para você emitir ele de forma legal, porque na forma ilegal é barato, né? Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Ou vou, né? Assim que as pessoas também tiverem curiosidade. Mas e o curioso eles me disseram: cara, eles estão tão envoltos da tecnologia que, cara, para que CNH? A CNH vai me estimular a comprar um veículo e, obviamente, eu vou ter todas as despesas possíveis com esse veículo. Eu prefiro andar de aplicativo, de transporte público, e o que eu mais quero é o meu passaporte, e ter o meu passaporte carimbado por conhecer o mundo. Cara, que fantástico. Então você vê eu, no meu auge aqui, próximo aos meus 50 anos, reaprendendo novos costumes, né? Eu falo: para que tanta TV na minha casa, cara, se também a gente nem liga tanto a TV? E a gente tem tudo aqui à disposição no celular. Agora, o quão é bom ter tudo aqui à disposição no celular, dentro desses aplicativos, e qual é o tamanho? Você já conseguiu mitigar o tamanho do risco que você corre em também ter tudo ali acessível no seu celular, né? Eu já pensei nisso muitas vezes, né? Mas como calcular é incalculável, né? Muito bom. Bem, vou trazer um pouquinho agora para a perícia grafotécnica mesmo, tá? Então vamos aqui associar, até para quem está chegando agora, muita gente não sabe, né, a diferença da grafoscopia para a grafologia e confundem. Então eu tenho alunos meus que chegam para fazer, por exemplo, a perícia grafotécnica e aí falam: ah, professora, porque eu vim fazer aqui a análise grafológica. E aí confundem os termos. Então, gente, trazendo aqui primeiro a diferença, né, de tudo isso. A análise grafológica, a grafologia, o estudo da grafia, é a ciência que estuda a escrita e todos os traços de personalidade e caráter. E para quem é grafopatologista, como eu também, é possível identificar até as patologias através da escrita. O Manuel sabe que eu faço isso, porque eu fiz de uma aluna dele uma época que eu nunca vi a aluna na vida. Lembra, Manuel? Patrícia, posso comentar um pouquinho desse caso? Porque, de verdade, eu falo em todas as minhas aulas. Aonde eu vou, eu falo: ó, siga @sua escrita. E veja, às vezes as pessoas podem pensar: ah, mas a Patrícia deve remunerar o professor Manuel. Não é isso, cara. É como você fica encantado com o seu conhecimento quando você fala dessa grafopatologia. E eu fui testemunha, né, desse caso. Porque eu dando aula numa semana lá em Brasília, de repente uma aluna demonstrou interesse na grafologia, já ouviu falar, já viu que tem alguma coisa voltada até à psicologia, não sei, enfim. E eu não sei, eu não sabia fazer a coleta correta, mas eu falei: olha, eu conheço uma pessoa, que é a professora Patrícia, e eu acredito que ela possa trazer alguma luz aqui para você em qualquer texto que você escrever. E de verdade, gente, em algum momento da nossa conversa, eu e essa minha aluna, nós falamos sobre colunas, porque a minha esposa é PCD, a minha esposa tem um problema na coluna, e ela, por sua vez, tinha feito uma cirurgia na coluna quando criança, por causa de um acidente automobilístico. E na carta que ela escreveu para a professora Patrícia, que eu enviei, ela não escreveu nada sobre isso. E a Patrícia não conhecia ela. Quando nós mandamos essa carta para a Patrícia começou a falar algumas coisas, me orientando, tal, que como seria o procedimento correto de fazer as coletas. E aí você vai aprendendo. Até que a professora pega e manda um áudio assim: olha, Manuel, tem um lançamento aqui e tal, etc., que você pode explicar melhor, que remete que essa pessoa fez uma cirurgia na coluna. Eu falei: Patrícia, pode parar, não fala mais nada, porque senão, cara, como é que eu vou compartilhar isso com essa menina? Eu não sei se ela vai acreditar em mim, porque ela vai achar que eu falei para você que ela operou a coluna, não é?
Então eu falei, cara, isso é um absurdo como a grafologia revela esse íntimo que a gente acha que está guardando as 7 chaves. E a gente é uma identificação pura, né, Patrícia? Pode continuar. Exatamente. Não é? Mas não tem como. Eu sempre brinco, né? Grafologia não mente. Então, escrever é um ato consciente, mas que traduz o nosso inconsciente. Esse inconsciente vai no papel. Então, eu estou começando a avançar agora, onde a gente vai exatamente em neurologia, educação da reversibilidade. Por quê? Quando aqui a gente escreve, todos os axiomas, todos os movimentos neuronais que se que estão aqui no cerebral, são passados no lançamento. O grafólogo, né, o grafologista, ele consegue identificar exatamente como você está, como você é, mas principalmente como você está também. Seu momento atual, o seu nível energético, hormonal, físico. Então, as patologias são diversas. Elas não são só psíquicas, elas são também muitas vezes físicas. Elas não são só físicas, elas são muitas vezes emocionais e psíquicas. Então, a gente vai conseguindo identificar e se faz esse mapeamento. Eu costumo brincar que é um raio-x da alma, né? Isso é a grafologia. Já a grafoscopia, ela trabalha com a perícia grafotécnica para a gente, como a gente falou inicialmente aqui, identificar a autenticidade ou a falsidade de um determinado documento, de um determinado lançamento caligráfico. E aí a grande pergunta, né, que muita gente me pergunta assim, por que ajuda? Por que a grafologia é importante na perícia? Se a perícia ela vai dizer se esse contrato é do Manuel ou não é do Manuel, né? E aqui, esse texto, na grafologia, eu vou dizer quem é o Manuel e como ele está. O que é que isso ajuda uma coisa para outra? E aí eu tenho um relato também de diversos alunos do Brasil, né, falando que a vida deles mudou depois da grafologia. Todos os peritos, né, peritos e peritas. Então, antes da grafologia, eles tinham uma visão, uma noção, porque você tem uma delimitação X ali na perícia. A gente vai aprender todas as técnicas da grafocinética, vamos utilizar todos os critérios e padrões de confronto, as idades gráficas, tudo que a gente tem que utilizar realmente. Tipos de falsificações, mas com a grafologia, você traz um entendimento e uma visão muito maior. Porque você tem zonas, você tem fechamentos das vogais, você tem a interpretação psicológica daqueles sinais. A gente estuda todos os gêneros gráficos. Então, eles meio que são ciências que se complementam. É como se fechasse a tampa da laranja, como a gente brinca aqui, né? Engraçado que na Europa, por exemplo, não existe um perito caligráfico sem ser grafólogo. Isso é coisa do Brasil, que fez essa distinção. Então, eu sempre digo para os meus alunos, você quer ser um bom perito técnico, faça grafologia também. Venha conhecer a grafologia, agregue essa ferramenta, agregue a documentoscopia. Quanto mais coisas você agrega, melhor você vai ficar, mais completo, claro. Mas é bem importante, né? E aí, só pegando esse gancho, eu vou te falar um caso que a gente falou ontem, e aí eu vou deixar para que você e os que estão aqui também tragam outros casos, de que como às vezes a gente tem um laudo grafotécnico que vai dizer que foi aquela pessoa mesmo. Então, ok, foi o Miguel lá que assinou aquele contrato de compra e venda da casa. Grafotecnicamente, a gente está vendo que foi ele, né, que passou a casa dele, que ele vendeu e tal. Daí, quando a gente traz a grafologia forense, que aí vai identificar esses traços, a gente percebe que ele estava sob efeito medicamentoso, ele estava drogado, ele estava sob uso de psicotrópicos ou sob uso de medicamentos. Isso alterou completamente a sua consciência. E aí a gente pode sim pedir a nulidade do ato. Então, muitas vezes, na perícia grafotécnica a gente vai ter um resultado e na grafologia forense a gente vai ter outro. Então, quando a gente alinha isso, né, e o caso que eu estava conversando ontem com o Manuel foi de uma senhorinha, né, também de São Paulo, interior, onde ela passava todo o seu testamento para uma sobrinha. Ela não tinha filhos diretos. E aí essa sobrinha era uma médica psiquiatra. Quando o outro sobrinho, né, foi pedir essa solicitação, percebeu, eu fiz o laudo, grafotecnicamente era dela, ok, mas na grafologia forense ela estava sob efeito de medicamentos. E aí quando a gente foi realmente fazer o laboratório, viu que os medicamentos que estavam sendo usados, que modificavam e alteravam totalmente a consciência. Então aquela história, né, gente, que eu trago aqui até para reflexão também de vocês. Se vocês assinarem um documento com uma arma na cabeça, né, Deus o livre, vai ter validade jurídica isso? É o mesmo efeito da gente assinar sóbrio, sobre sã consciência, né? Então, trazendo um pouquinho aqui também, até para que as pessoas entendam essas semelhanças, importâncias, complementaridades, mas também diferenças nos seus objetivos e especificidades.
Então, isso é bem bacana. E aí, o Manuel ontem comigo conversou sobre aquele outro caso, né, Manuel? A gente pode polemizar aqui. Será que vão cortar nossa live por isso? Não sei. Sim, sim. Olha, eu nem sei se... Eu vi ela entrando aqui de relance, assim, passou um nominho aqui subindo rapidinho, mas tem uma perita que eu sou fã também, e acho que deve estar assistindo a nossa aula aqui, que é a Kelly Mori. E a Kelly, ela hoje mora lá em Portugal, é uma perita forense também, trabalha para a Justiça. E ela trabalhou... Oi? Avançado. Acho que é ela que quer fazer o avançado. A Kelly. Tem uma Kelly aí que está querendo fazer o avançado. Continua. Então, e ela é a melhor pessoa para falar, porque é uma pessoa que eu também tenho muita confiança, é uma pessoa que eu recomendo vocês também, quando puderem, se conhecerem e, quem sabe, avançarem numa live, porque eu acho que vocês têm muito para compartilhar com todas as pessoas que vêm aqui seguindo vocês, não é? A Kelly, eu não vou contar o caso, porque eu não tenho, eu só tenho a vaga lembrança, porque eu vi na TV, e aí eu vi o nome dela lá, eu falei, puxa vida, né? Então a Kelly, ela trabalhou num caso de uma repercussão muito grande que envolve, na verdade, o assassinato de uma criança, e ela fez um laudo grafológico. Ela é perita grafotécnica e nem por isso deixou de exercer a função de emitir um laudo grafológico, né? Isso ela contou pra gente numa aula que ela estava participando com a gente. Então, eu acho que é um caso que ela pode contextualizar, trazer para você também depois, e para o público dela também, isso se assim for possível, se for autorizado, né, porque o caso ainda está em justiça, as pessoas envolvidas foram apenadas, aí sai, volta, enfim, está aí numa ciranda aí jurídica, né? Mas eu achei muito interessante o caso. E o caso que eu estava comentando com a professora Patrícia ontem, que... Aí seria interessante, né, a gente saber melhor tecnicamente da grafologia nesse sentido. Eu vi isso nos noticiários, né, gente? Eu não acompanhei processo nenhum. Como qualquer um de vocês, pesquisando aí, a gente tem acesso a isso. Mas era o caso do Augusto Liberato, o Gugu, apresentador Gugu, que tem um documento que a companheira, ou não, até que se prove o contrário, mãe dos filhos do Gugu, ela também é, né? Mãe de seus filhos, enfim, nesse trâmite, esse embate jurídico para verificar aí quem vai ficar com os bens, independente de um testamento, tem um documento que supostamente ela alega ter assinado, abrindo mão de todo o patrimônio que seria colocado em testamento, no momento que ela estava tratando a depressão e ela estava internada em um hospital. E logo após um ano desse documento assinado, houve novamente a assinatura reconhecida firme em cartório, comprovando novamente isso. Então, enfim, são os documentos que defesa e acusação estão usando, mas eu li isso nos noticiários. Então eu pergunto, Patrícia, nesse caso, né, se for realmente comprovada num documento deste, né, que a Rosemeire, acho que é o nome dela, assinou aquele documento por coação, né? Ou seja, esse documento ele vai ter validade jurídica ou ele é um documento que se torna inválido? Como que é isso? Podemos pedir a nulidade do ato, deve haver contestação, porque ela não estava sob efeito natural, né? Primeiro, comprovado uma depressão, tem os graus de depressão. Comprovado uma depressão profunda, por exemplo, isso já muda bastante, né? O eu natural daquele sujeito, numa depressão, ele é diferente de um eu natural saudável, mentalmente saudável. Então, isso já muda as suas escolhas, as suas eleições, os seus atos, as suas condutas, até o seu poder de decidir por algo tão grande, tão maior. A depressão é a perda da vontade de viver, a perda do tônus, né, laboral, do tônus vital, a apatia acirrada. Então, se a pessoa está com esse sintoma num nível elevado, claro que isso vai influenciar e claro que é passível de contestação. E aí pode mudar tudo, sim, Manuel, porque é um caso grave, né? Contestado isso é grave, isso é grave. E para quebrar alguns paradigmas, né, Patrícia? Me perdoe aí, talvez, a pergunta. Mas não sei se ela é evasiva, direta ou sem noção a minha pergunta. Os nossos cafés grafológicos, grafoscópicos, que a gente
Vai no improviso aqui, tá? Não é? Porque assim, ó, eu fico lá naquela situação. Ok, eu peço auxílio da perícia, eu ali como juiz, para tentar trazer mais elucidação a este documento. Aí eu pergunto, tá, todos peritos e peritas sabem que nós não podemos nos envolver emocionalmente com nenhum caso. Porque se a gente já se envolve emocionalmente com algum caso, a gente já decidiu o caso. A gente já vai fazer o nosso parecer com a nossa decisão, independente da técnica utilizada. Isso é bem complexo, porque nós somos seres humanos, nós temos coração, nós temos mente, razão, coração, emoção, como equilibrar tudo isso, não é? E ainda dentro dessa situação de uma possível coação na assinatura de um documento, você vai ouvir a pessoa para entender a coação, correto? Antes de você produzir o laudo grafológico, não é? Há uma entrevista ou não há uma entrevista? Há direta análise forense na assinatura. Do primeiro e não ter entrevista, para não ter nenhuma influência. Uhum. Os bons mentirosos mentem, mas a grafia não mente, porque a mente não mente, tá? Então, obviamente, eu já deparei com diversos sociopatas, psicopatas que vão mentir, vão fazer um discurso lindo, você vai se emocionar porque a gente tem coração, mas a grafia dele ou dela me diz quem ele é de verdade, quem ela é de verdade. Então, eu prefiro ver o que real, para não ter influência, para ficar uma conduta imparcial. Vou fazer uma analogia grafotécnica. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, quem vai dar parecer é juiz. Procedente, favorável, desfavorável. Perito está ali para fazer o laudo pericial grafotécnico. Ponto. Ele não tem que dizer nada, porque ele vai dizer assim a conclusão, se é ou não é do punho daquela pessoa, mas ele não tem que manifestar, ele vai fazer o trabalho dele, ético, é o que a gente começou falando da ética no início da live. Então, o trabalho dele é minucioso, com acurácia, com assertividade, mas de uma forma muito ética. É ou não é? Inclusive, na assistência, pegando que esse gancho também, assistência é extrajudicial, tá, pessoal? Para quem não é perito e não conhece os termos. Quando o cliente me fala assim, Patrícia, eu quero que você faça esse laudo aqui, mas eu quero que você diga aí que que essa assinatura não é minha. O cliente já chega assim, né? E aí eu respondo, eu digo, eu vou dizer o que o laudo me disser, fulano. Tem um cliente de anos da assistência, que a resposta é a mesma. Porque assim, nem gasta teu dinheiro. Se foi você que assinou e você quer que eu diga que não foi, eu vou dizer o que o laudo me disser, porque eu não vou botar minha carreira, meu nome em jogo. Quem quer botar, teve uma aluna da semana passada que perguntou, prof, mas se eu quiser ficar, aspas, né, do lado do cliente. Aí alguém escreveu aqui que eu achei fantástico mais cedo. A justiça é cega, o perito não. Adorei. Sensacional. É isso aí. Nas minhas aulas. Obrigada, gratidão. Então é isso, a gente não é cego. A gente está aqui para atestar a verdade, trazer essa luz da verdade, dessa autenticidade ou dessa falsidade. Se a gente começa a se influenciar, aí é diferente de um advogado que está defendendo o criminoso, onde fala lá que todo ser humano tem direito à defesa. É completamente diferente. Você é contratado para fazer perícia para você dizer realmente a verdade, o resultado, a conclusão pericial daquele laudo. Então não dá para você, aspas, se influenciar. Da mesma forma, um laudo grafológico forense. Você está fazendo a interpretação de personalidade e caráter em patologias, estados físicos, mentais, psicotrópicos, se existirem ou não, daquele momento. A gente não pode, não deve, não pode mesmo se influenciar por aspectos, aspas, emocionais. É difícil? É. Aí eu vou dar um exemplo. É quando eu estou com um paciente, com o grafoterapeuta, a outra versão do grafo que eu tenho, que eu estou lá e me emociono com a pessoa, mas naquele momento eu tenho que ser filtro, porque eu estou ali para ajudar o paciente. Então não adianta eu pegar a dor do paciente. Eu tenho que elevá-lo para que ele saia daquela dor, entenda com uma visão racional o que ele vai ter que ter, ser e fazer para mudar e ressignificar aquilo que não está mais dando certo. Né? Alguém perguntou aqui, o perito não é um defensor. Não, o perito ele é neutro. Ele é neutro no trabalho dele. Ele vai fazer se é ou se não é. Ele vai dizer a verdade, ele vai trazer a verdade. A gente vai prevenir danos. Eu não sei o que é pior, Manuel. Eu vou polemizar aqui um pouquinho. Se é a gente errar e fazer a defesa de um falsário ou acusar um inocente. A responsabilidade do perito é muito grande, gente. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Não tem certeza de um laudo, deu inconclusivo. Não coloca qualquer coisa para puxar a sardinha para um dos lados, não. Passa para outra pessoa, coloca que é inconclusivo.
Porque a responsabilidade é muito grande. Quem não tem essa hombridade ética não pode ser perito. O perito, ele tem uma missão grande aí. E eu adorei, eu não sei quem foi que colocou essa frase, né? A justiça é cega, o perito não. Então, assim, eu não diria que nem que a justiça é cega. Ela às vezes embaça um pouquinho aqui no Brasil, né? Mas realmente não. Então, a gente tem que ter olhos de águia, né? E ainda que estejamos com a vista desarmada, sem os nossos aparelhinhos que a gente ama tanto, ainda assim a gente tem que estar sempre com a visão muito aberta. A visão da alma, da razão, do coração, do cérebro, da mente, para que a gente possa estar dando ali aquele resultado com acurácia, com ética, da melhor forma. Mas voltando para a minha pergunta, o que você acha pior, Manuel? Fala aí um pouquinho. Olha, é bem complexo, né? Porque é bem difícil, porque assim, você só tem que trabalhar para a verdade. Você, baseada na ciência grafotécnica ou grafológica, a gente não pode sair dessa linha de raciocínio, não é? Se eu fui contratado por um criminoso, que ele fala, olha, cara, não fui eu que assinei aquele documento, entretanto, eu estou pagando uma pena, eu estou cumprindo uma pena, mas eu quero atenuar essa pena, porém, porque eu não assinei determinado documento que está aumentando a minha pena aqui. Bom, mas eu não quero olhar o crime do cara. Eu quero olhar os elementos que a ciência grafotécnica me propõe ali, na minha visão. Acho que a gente tem que saber filtrar, realmente, como você diz aí no momento anterior, quando você faz aí um atendimento específico na grafologia, a gente tem que ser o filtro. Realmente, ok, eu ouço, entendo, é mais ou menos assim, não foi comigo, né? Mas e se fosse? E se fosse um conhecido meu? E se fosse uma família que um dia eu vi, que eu ajudei, que eu visitei, talvez eu não poderia atuar, então, nessa perícia, não é, Patrícia? Não sei. Deles não poderia, se fosse, né, se conhecesse dessa forma, a depender do grau de parentesco, a depender. Mas, é o que você falou, eu sempre falo o seguinte, olha, você quer saber se você está certo? Se coloca naquele lugar, troca a posição. Tá? Aí outro dia eu brinquei com um paciente meu, né? Eu fiz assim, ele tava falando, tal, foi uma questão lá amorosa. Só tô contando isso porque eu tive permissão, tá? Aí eu falei, tudo bem. Imagina que a tua filhinha amada adolescente está saindo agora pro encontro. Ele tá, tudo bem, imaginei. Imagina que esse cara é igualzinho a você, igualzinho, a personalidade, tá fazendo as mesmas coisas que você tá fazendo com a sua mulher. Aí ele tá, tudo bem, imaginei. Você tá sorrindo? Não, tô pirado. Pronto. Então você disse tudo. É meio que assim, exemplos postura, mas só pra gente entender. Então é meio que assim, tá? Se você tá fazendo a coisa certa, quando você inverte o lado, se você sente que você tá confortável ali, então você tá no caminho. Se você sente desconforto, é porque você não tá no caminho. Tá? E Isso é bem delicado, né? Eu penso, fazendo uma analogia, tá me ouvindo bem, Patrícia? Deu uma osciladinha aqui. Tô ouvindo bem. Então tá bom. Fazendo uma analogia, né, com uma atividade que eu pedi licença no momento devido a muitos compromissos agendados, mas eu fazia uma ação voluntária em hospitais e sempre houve uma dúvida ali para fazer ação voluntária em hospitais. Eu ia como palhaço de hospital, tal, por uma ONG, e a grande dúvida era, cara, hoje eu não tô bem, não tô bem hoje. Como que eu vou dedicar parte do meu tempo ao tempo do outro? Será que eu não vou ficar pior ainda do que eu já estou? A minha pergunta é, né, pro perito, pra perita, que também pega um baita trabalho com essa baita responsabilidade de colaborar para a justiça ou para as partes, independente de qualquer pedido, fala que não é minha assinatura aqui, eu vou falar o que é. Existe isso também, Patrícia, já que a gente está voltando um pouco mais para a grafologia, né, que a gente está trabalhando comportamentos dentro da grafologia. Cara, o que você acha do perito que vai fazer uma análise grafológica que seja, que ele talvez não esteja no seu melhor dia? Ele dá uma pausa, ele continua amanhã, ou ele nem pega o caso? O que você acha? O indivíduo. Depende muito do ser humano. Por exemplo, eu falo para meus alunos, e eu faço isso, se eu estiver muito cansada, eu não pego aquela perícia naquele dia para fazer, para não ter erros. Perícia, tá? Que é preto no branco. Já atendimentos grafoterápicos, grafoterapêuticos, que é outro ramo da grafologia, né, que trabalha com a reeducação neuroescritural,
Engraçado, eu já tive pacientes que eu falei assim, nossa, eu tô muito cansada hoje, eu vou desmarcar, porque sabe aqueles dias que você tá realmente sugado, ou sugada, com roubo energético, eu falei, eu vou desmarcar, eu tava resolvendo uma consultoria corporativa e tal, e ela pediu que, por favor, eu não desmarcasse, que ela precisava muito. Olha aquela coisa, a gente também tem que... Aí, nesse momento, a gente segue o coração. Eu falei, não, então tá, vou atendê-la. Gente, eu juro por Deus, Manuel, eu saí muito melhor do que quando eu entrei. Mas não é porque a dor dela era muito maior do que os meus probleminhas corporativos que eu estava resolvendo. É porque naquele momento eu consegui deixar aquela pessoa mais leve, melhor, menos perdida, mais direcionada. Então me fez um bem tão grande fazer o bem, e a gente está aqui para isso sim, que nesse momento valeu a pena. Mas a gente tem que respeitar o nosso tempo. Você falou uma frase muito bonita, né? Será que eu estou com o tempo de me dedicar ao tempo do outro? Se eu estou sem tempo para mim, às vezes a gente precisa de pequenos breaks também. Então você tem que sentir muito com isso. Eu já tive dias de ter que desmarcar grafoatendimento, sim. Por quê? Porque eu estava ali com prazo de perícia para o dia seguinte, já tinha trabalhado na perícia o dia inteiro, estava muito cansada para ir para o consultório, por exemplo, eu não ia dar a minha melhor energia, a minha qualidade de energia que o meu paciente merece. Então, nesse caso, então assim, é muito de cada pessoa e eu acho do momento também, feeling de você sentir. Agora, perícia não tem erro. Se você está cansado, faz outro dia. Não pega hoje, pega amanhã. Em vez de pegar um turno hoje, pega 2 amanhã. Eu ainda brinco com os meus alunos, né? Perícia não existe. De ressaca, mulheres de TPM atacada, esquece que vai dar tudo errado. Você vai ter que refazer o laudo inteiro, né? Com enxaqueca forte. Não dá, porque é minúcia. A gente está ali, de repente... Quando a gente começa, do meio do laudo para o final, começa a mudar todas aquelas divergências ou convergências que mudam completamente o raciocínio pericial. A gente acha que vai dar uma coisa quando chega no final do laudo dá outra. Então é muito ali, é uma linha muito tênue, né? Então perícia com certeza nunca. E os outros atendimentos de grafologia corporativa, terapêutico, enfim, pedagógica, né? Aí depende muito da pessoa, é o que eu costumo dizer. Agora sempre dê o melhor que você pode. Se você acha que não está no seu melhor, avalie se vale a pena você ir assim mesmo ou se remarcar. É importante. Patrícia, tenho outra dúvida. Cara, vai surgindo as perguntas aqui. Ainda nessa linha de raciocínio, por exemplo, cara, hoje eu não tô legal. Tá. Mas eu não sou assim sempre. Sim. E... de repente, porque eu ouço muito de alunos isso, e até já me mostraram isso. Olha, Manuel, minha grafia aqui está de um jeito, e de repente eu fiz outro estilo de grafia. Então eu faço variado. Eu falei, as explicações são várias para isso, né? Mas na grafologia, pô, cara, hoje, sei lá, perdi um ente querido, essa semana tô péssimo, não é um exemplo. Cara, eu vou fazer aí um exame grafológico com você. Isso não vai confundir o parecerista? Vai influenciar completamente. Lutos, perdas. Se você está apaixonado, sua grafia muda. Se você está passando um processo de luto, ou separação, ou de grandes perdas, sua grafia muda. Se você está deprimido, sua grafia muda. Se você está depressivo, sua grafia muda. Se você está entusiasmado, sua grafia muda. Agora mesmo, quem está assistindo a gente, assina teu nome aí 4 vezes. Pode fazer a rubrica. Vocês estão ouvindo, mas vocês estão com as mãozinhas soltas. Assinem, tá? E observem que já acabou o exercício. Se está igualzinha a primeira da última. Muitos aqui vão falar do polimorfismo gráfico. Eu já estou falando de estados de fadiga mental, de cansaço. Se a gente assinar ao longo do dia, quando a gente acorda, antes do almoço, morrendo de fome, depois do almoço, que bate aquele sono e a gente não pode dormir, antes do jantar e à noite, quando eu termino de dar aula às 10h30, a gente vai notar diferenças gráficas. Mas nós somos nós. Grafotecnicamente, a gente é a gente. Grafotecnicamente. Mas grafologicamente, estamos com estados mentais, energéticos, espirituais, hormonais, disposição física e psíquica diferentes. Isso sai. Então, claro que a gente vai ter que considerar, sim, modifica, prejudica, principalmente a avaliação do grafólogo, mas ele sabendo, ele sendo um grafólogo sênior, ele vai conseguir interpretar que aquilo é momentâneo, situacional, ou se é uma coisa, né, de desde sempre, é um momento mais longo, vamos dizer. Aí eu acredito nisso porque é o que você viu na escrita daquela moça que fez uma cirurgia. Hoje ela tem 35 anos, ela fez uma cirurgia, ela tinha 12 anos de idade. Então você vê, cara, você pegou isso daí na escrita dela.
Porque a minha pergunta é essa, por quê? Eu conheço uma instituição financeira que a última etapa do processo de recrutamento e seleção é a grafologia. Então eu fico pensando, o candidata está ansioso, está nervoso, ou de repente está passando também por esse luto, está apaixonado, enfim, sei lá. Então, os técnicos que ali analisam os candidatos à grafia grafológica, né, vamos chamar assim, do candidato, talvez então ele tenha essa experiência que, bom, algumas especificações aqui não remetem bem o que ele é. Está aprovado, está recusado. Entendi. Fala na grafologia corporativa, olha, está adequado para o cargo, mas no momento ele está depressivo, no momento. E pode ser, e tem aqui, por exemplo, margem direita com linhas caídas. Vou falar aqui um gênero gráfico que é preocupação com situação financeira. Todo mundo já está olhando suas margens direitas aí, você estão com linhas caídas, né? Então, se a pessoa está, por exemplo, com margem direita com linhas caídas, que é um gênero gráfico que nos fala dessa preocupação com reservas financeiras futuras ou atuais, justamente ele está precisando do emprego e o nervosismo maior de conseguir esse emprego, porque ele está passando por problemas e apuros financeiros. O Gandhi tinha margem direita com linhas caídas. Se o Gandhi tinha, gente, por que a gente não pode ter de vez em quando? Então, eu não vou desconsiderar a contratação desse profissional se ele tem todas as habilidades e competências para o cargo. Eu já peguei grafias de mulheres que estavam sofrendo maltrato em casa, mas tecnicamente elas eram maravilhosas para a vaga. Contratamos. Justamente para se livrar desse estrupício desse marido, eu acho que ele estava batendo, né? Mas assim, então assim, tem muitas coisas. É uma loucura, é um mundo. Tudo que você escreve sai no papel, né? E né? Patrícia, psicopatas. Sim. Dá para identificar pela grafia? Totalmente, com certeza. Ele te engana na entrevista, porque a gente é enganado em filmes, né, em séries, né, enfim. Então ele te engana na entrevista, porque o psicopata ele tem uma sedução própria para te enganar mesmo, para cativar as pessoas, para ter esse magnetismo, é uma das formas de manipulação, mas na grafia a gente identifica na hora, porque a mente não mente, tá? E quem realmente o cérebro é o órgão escritor e não as mãos. É verdade que eu lembro de um filme que eu assisti, e aí tem uma perita colega que falou que é verdade isso e tal. Ela também é grafóloga, além de grafotécnica. Ela falou o seguinte, tem um filme que chama Lágrima do Diabo. O pingo do i específico, dá para traduzir bem o psicopata? O pingo do i não é só esse gênero, tem milhões de gêneros gráficos, tá? Mas o pingo do i ele é bem importante de um modo geral. Por quê? O pingo do i ele é considerado uma mini vogal. O que é a vogal? Né? Ela traz de significados psicológicos no sentido macro. A representação do nosso ego, do nosso eu. Então, na verdade, quando a gente tem um pingo do i, por exemplo, ausente, você está se esquecendo de si mesmo. Quando você tem um pingo do i, por exemplo, agressivo, né? Então, cada interpretação vai ter. Aquele pingo do i parece uma bolinha. São vaidades e segredos ocultos. Então, cada pingo do i está representando ali como é que esse mini eu está representado, tá? E é isso. Gente, estão falando aqui já o avisozinho que nossa live está acabando. Ai, não acredito. Mas, Manuel, eu quero te agradecer muito. Pessoal, vamos fazer uma masterclass dia 18 de setembro, gratuita, todos convidados. Então, quem tiver interesse, manda aqui no direct, quero participar, que a gente vai mandar o linkzinho do grupo e a gente vai mandar o link do Zoom no dia, tá? Absolutamente gratuita, 18 de setembro. Um prazer imenso estar com você aqui, meu amigo. Vamos repetir essas e outras lives, tá? Carinho imenso, admiração profunda pelo profissional e ser humano incrível que você é. Gratidão mesmo, e você sempre somando. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Continuem nos seguindo aí. Toda terça, nossos cafés aí, grafológicos e grafoscópicos. Um beijo muito grande e só gratidão, tá? Valeu, obrigada, valeu. Obrigado, Patrícia. A gente se vê então em bons, ótimos encontros. Obrigado a todos aqui também que acompanharam a gente. E acompanhe a professora Patrícia, @sua escrita, porque, olha, vem coisas sensacionais aí. Eu sempre recomendo. Então, conta comigo, viu, Patrícia? Sou seu garoto propaganda. Tem Afonso com 2 Fs. Maravilhoso, tá perito, gente. Beijo. Valeu.
Obrigada. Beijo, tchau, Kelly. Valeu, beijão. Valeu, Andréa. Eu vi que o pessoal tá aí. Amigas peritas do coração. Meu irmão entrou aí também. Muito bom, muito bom. Valeu.